Conexão em Ação, programa em prol do coletivo, hoje recebendo a visita do Zé Roberto, já agradecendo, né, por ter aceito, e ele vai conversar conosco aqui por um período, vai ser assuntos diversos, né, a gente vai falar assuntos internacionais, nacionais, municipais, dentro daquilo que a gente já, do campo que a gente conhece, e talvez até dentro daquilo que a gente preconiza no dia a dia, que é os dois sindicatos que trabalham aqui em prol também da comunidade. José, boa noite, está à sua disposição o microfone para você fazer a sua abertura. Boa noite, Conexão TV, boa noite, Paraná, boa noite ao telespectador, ouvinte. É um prazer enorme estar aqui, é uma honra. Vamos conversar, né? A vida é feita de entendimento. Ô Zé, vamos iniciar com a conversa que está bem atuante no momento, sobre o que está acontecendo no mundo com as taxações que o governo americano vem taxando no mundo todo, né? Inclusive eu já preconizei que ele está no papel dele, ele está lá para isso, ele foi escolhido para isso. E eu queria perguntar a você, na sua visão, isso pode caminhar para uma coisa boa, isso pode de repente não mudar em nada, ou isso pode piorar algumas coisas, alguns setores no mundo no geral? Paraná, boa. Isso aí é o seguinte, tem algumas maneiras de você encarar isso. Primeiro, é correto o que você colocou, que ele está lá para isso. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Então ele está defendendo o povo americano. Mas no mundo está criando um problema muito grande. Pra você ter uma ideia, até anteontem já havia sido evaporado nas bolsas, né? Porque bolsas de valor nos Estados Unidos são 3. Mais de 10 trilhões de dólares. É um monte de dinheiro absurdo. Agora, tem coisas, hoje o Trump já deu uma freada, dizendo que só a China continua, ele aumentou a 104%, ele elevou para 125% a China, e todos os outros países do mundo, ele trouxe todo mundo para 10% e suspendeu 90 dias para negociação. É claro, Paraná, que ele está defendendo o lugar dele, porque todo mundo quer vender para os Estados Unidos. O mundo inteiro. Por quê? Porque é um país rico. É rico por quê? Porque trabalha, porque desenvolve, né? E ele está com o apoio dentro dos Estados Unidos. O povo é uma coisa, mas as entidades americanas estão apoiando ele, viu? Tem gente contra e tal, coisa, mas a maioria está apoiando. José, por falar em país rico, eu estava olhando numa reportagem que, na verdade, os dois são os mais ricos do mundo. Por exemplo, o PIB dos Estados Unidos são 28 trilhões. Isso. Da China, 19 trilhões. Isso. Aí, para atingir 20 trilhões, teve que juntar 10 países, o Brasil está incluído. Sim. Para chegar em 20 trilhões. Você vê que eles têm poder, a briga é de gente grande. Muito poder. A briga ali é o seguinte, é que a China tem um sistema de governo que é comunismo. Comunismo na política e liberdade total nos negócios. Eles fizeram um misto. Você pode, na China, ficar milionário, bilionário, o governo vai até te ajudar. Não tem problema. O que você não pode na China é montar partido político, falar mal do governo, nem falar mal, você só pode falar bem, você não pode falar mais nada. E você não pode aspirar a nada, porque o partidão não deixa. Isso é a China. Só que a China está crescendo muito, porque o mundo todo, para baratear, para diminuir a sua inflação, isso não é de agora não.
Isso tem 25, 30 anos. Começou a montar fábrica na China, que a mão de obra era e é barata. Ainda continua barata. Então, isso trouxe uma tranquilidade muito grande para dentro da China, que eles não tinham como resolver o problema da miséria, porque nós estamos falando, Paraná, de um país com 1 bilhão e 400 milhões de cabuquim. É 7 vezes maior que o Brasil, não em território, em população. Você imagina 1 bilhão e 400 milhões para você dar comida a esse povo, dar educação, dar saúde? Isso não é fácil, não. Então, a China começou a crescer e o que a China fez? Que o Brasil não faz, devia aprender. A China faz há mais de 30 anos. Ela pega os melhores alunos da escola, os alunos, tudo no plural. É menino e menina, gente, não é só menino, não. Menino e menina. Melhores notas, apoia eles e dá bolsa para estudar nas maiores e melhores universidades da Inglaterra, dos Estados Unidos, com o compromisso deles voltarem para a China e multiplicar aquilo que eles aprenderam. Então hoje a China tem profissionais de alto gabarito. Formada a Índia está fazendo a mesma coisa, utilizando todo aquele sistema fenomenal americano, porque tem gente aí que pode gostar ou não gostar do americano. É um direito. Agora, negar eles que eles são muito bons em tudo, você não pode negar. Eu fui lá 6 vezes, eu fico impressionado como é que as coisas lá funcionam. Tem pobreza? Tem. Tem droga? Tem. Tem problema? Tem. Isso é do ser humano, mas o país é fantástico. Ô Zé, o Brasil tomou uma atitude, eu queria ouvir a opinião sua, nessa negociação de taxação, foi enviado para conversar com a equipe econômica dos Estados Unidos, o vice-presidente brasileiro, o Alckmin, mais uma comissãozinha, e acabou vindo uma taxa para o Brasil, uma taxa de 10%, que não vai afetar em nada a economia brasileira, e que isso se deu através de um diálogo que foi a aproximação. Você vê dessa forma, Zé? É dessa forma. Bater de frente não vai resolver, porque eles são muito poderosos, muito poderosos. Então, para você ter uma ideia, na Bolsa Americana, Bolsa de Valores americana, você tem as chamadas 7 magníficas. As 7 empresas de que tudo isso aqui está rodando no mundo todo são americanas. Então não tem muito jeito não. Os chineses estão começando a botar a cabeça de fora lá, mas vai levar, por exemplo, o Elon Musk tem o Starlink, né? Ele tem mais de 5 mil coisas. O chinês tem 100 e poucos, está começando agora, vai levar 100 anos, 50 anos. Porque o chinês cresce aqui, ele cresce lá também. Então, o negócio é conversar, dialogar, levar, falar, olha, mas isso aqui, aquilo ali, e vai ajeitando, um cede de um lado. Porque, o Paraná, uma coisa é o seguinte, o Trump tem uma equipe técnica, o Trump cuida do lado político, vai para frente das câmaras, fala isso, fala aquilo, mas não é bem isso não. A equipe técnica do lado de cá está recebendo essas delegações, está tratando cada caso, está vendo quem tem superávit, quem tem déficit. Tem muito blá 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 aí, entendeu? No final vai se ajeitar. Ô Zé, pelo que se vê, os Estados Unidos de fato tem uma dívida interna muito grande, 36 trilhões 36 trilhões de dólares. Isso é que está botando o Trump doido. Com esse negócio de Trump fincar a bandeira pelo mundo todo, eu não recrimino ele, porque na verdade a taxa dos Estados Unidos para com os demais países é baixa. É 2,5%. 2,5%. E a China já estava cobrando dos Estados Unidos 67%. Aí você enriquece, né? O Brasil tem uma taxa perante os Estados Unidos de 20%. Tem.
Então você vê que as medidas que está tomando é para salvar a dívida externa, porque os Estados Unidos sempre teve fama de ser muito poderoso, mas na verdade, nos fundos ele estava desguarnecendo e protegendo os demais. Aquele Banco Mundo, né, por exemplo, toda a guerra que tinha, hoje ainda tem, hoje ele não está entrando, mas entrou lá na Ucrânia, os Estados Unidos já puseram lá quase $1 trilhão. Os outros não põem, Paraná. Tudo é Estados Unidos. Ajuda aqui, ajuda ali, ajuda aqui, ajuda ali. E aí o que acontece? Chega num ponto que entra um que fala assim, peraí, nós temos que rever isso aqui. Né? Nós temos que tornar isso, ter um equilíbrio. É uma questão de equilíbrio. Ele está pegando pesado? Está pegando pesado. Eu acho, não sei, eu acho que foi a maneira que ele achou de fazer isso, arrepiar, chegar arrepiando. E a equipe técnica vai, um morde e o outro assopra, né? Mais ou menos por aí. Na verdade, a gente percebe que não é à toa que o Trump foi escolhido para esse momento no mundo, justamente para fazer o ajuste, né? Para fazer o ajuste. Porque precisa nesse momento, esse ajuste. E ele costuma falar uma coisa de manhã, à tarde já não... Já é outra. Já é outro. Então, mas esse é o típico de um negociador. Não é isso, ele é um grande negociador, é isso mesmo. O cara diz assim, mas o cara não tem palavra. Não é isso, ele não deu palavra. Ele fez um comentário, falou o que ia fazer. Chegou de tarde e pensou assim, a equipe virou, vai lá e fala assim, porque... Entendeu? Porque causa... Como é que faria isso se não fosse desse jeito? Não tem outro jeito. É verdade. Zé, diante disso tudo, no meu caso, eu nunca aprofundei nessa questão dos dois países mais ricos, mas eu acabei aprendendo que a China enriqueceu com o comércio dela devido às taxações. Sim. As taxações deles que é muito alta. Muito alta, é por aí, é também por isso. Porque não é só o profissionalismo que eles usam, as aplicações que eles usam, eles sabem cobrar a taxa alta e eles conseguem, por ser um mercado forte, ele consegue se impor. Ele tem um mercado de consumo muito grande, mas que o pessoal dele não tem dinheiro para consumir. O americano são 300 milhões, mas o mercado é do tamanho do da China ou igual, porque o americano ganha bem, cara. O americano não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Isso funciona lá há 200 anos, não tem nada disso, é salário hora. Só um minutinho, deixa eu só mudar aqui, aproveitar essa deixa que deu, o seu microfone tá caindo pra lá. Ok. Existe, Zé, em detrimento dessa pressão entre os dois países, nisso também fica a Europa de contrapeso, mas a gente percebe que a Europa está repensando e chamando para negociar. Você vê dessa forma que a Europa vai chegar? Vai. A Europa levou muita vantagem também com os Estados Unidos, né? Desde a Segunda Guerra. Vem levando vantagem. Agora eles estão se coçando, mas eles estão num momento muito ruim. Porque, por exemplo, você pega a França. França é um grande país europeu. Eles lá no passado, há 30 anos atrás, eles fizeram muita concessão para o sindicato, para o funcionário público, dando isso, dando aquilo. O momento era outro, tinha dinheiro. 30 anos depois, eles chegaram, o Macron está aí, chegando à conclusão, que o dinheiro acabou. Não tem dinheiro mais como tinha. Entendeu, Paraná? O comércio vai mudando, o mundo vai mudando. Mas aquilo que você concedeu, você não tira, porque do outro lado o povo conta como um direito adquirido. E o dinheiro para pagar? É verdade. Aí é que está o problema. Tem que olhar para esse prisma aí. Ô Zé, a gente vai por exemplo, a gente vai conduzindo a nossa conversa, o leque vai abrindo. Por exemplo, a riqueza da Europa, na verdade, veio por surrupiar os países da África. Ele não trouxe a escravidão para cá, ele fez a escravidão lá, pegou todo o ouro, diamante, petróleo, tudo que tinha, escravizou o povo lá, atrasou aquele povo,
E nós trouxemos os negros para o Brasil. Nós que eu falo, os portugueses. Preferiram trazer. Eles já fizeram de forma diferente. Eles foram para a África toda, todos os países da Europa tiveram, porque, coitadinho, eles chegavam lá, os europeus chegavam lá 100, 200, 150 anos atrás, com aquelas armadas, eles não tinham como, com arco e flecha, não tinha como. Então eles dominaram tudo, aqui no Caribe, América do Sul também. Eles saíam para o mundo para pegar as coisas dos outros. A verdade é essa, você veio dos vikings. Pois é, isso é um dado que depõe contra os países europeus, né? Sim, mas eles falam que isso é do passado. É um passado que afetou o presente, não é? Sim, sim, com certeza, eu não estou discordando. Eles cresceram com essa técnica, entendeu? O americano já não. O americano já cresceu criando universidade, investindo na educação, inventando coisas, mudando e fazendo o país funcionar, entendendo? O americano tem uma Constituição há 180 anos. A nossa aqui é de 88, já está toda remendada. Essa briga, Zé, entre esses países poderosos não pode encadear aí para uma pequena guerra? Pode, é um perigo hoje, porque tem aí uns 7 ou 8 países que tem bomba nuclear. Então, é um perigo, porque o ser humano pode ter falha. O cara dá um tilt lá, e aquele Putin, por exemplo. E cara, o que você vai esperar dele? Mas não é só ele, não. O lado do Israel também tem bomba atômica. O da Coreia do Norte também tem. Entendendo? Então, e tem não é poucos, não, é muita bomba. Dá para destruir esse mundo umas 100 vezes. Como é que você vê, Zé, essa aproximação de compadres entre Putin e Trump? Ali é o seguinte, é a onça com medo do leão e o leão com medo da onça. Porque, veja bem, se o Putin se alia à China, os Estados Unidos está no bico do urubu. Aí entra aquela matemática. Você tem que entrar no meio e gostar até de quem que você não gosta para evitar que isso ocorra. Porque desses poderosos aí, quem se aliar com a China vai trazer muito problema para os Estados Unidos, os americanos. Então, porque o sonho da China é ser a hegemonia, comandar o mundo, é ser os Estados Unidos daqui 10, 15 anos. Esse é o sonho da China. E reforçar a escola. Reforçar a escola, melhorar essa gente, dá tempo. Mas não querem fazer. Eles querem fazer isso, porque o mundo está viciado de chegar e receber as coisas. Você aqui, graças a Deus, em São João, o povo é trabalhador, mas tem uma turma aí de encostado. Você sabe me dizer, eu acho que eu mais ou menos sei, mas vou te perguntar. Quantas famílias estão no Bolsa Família em São João da Pomocena? Não sei te dizer. Mais de 1.500. Muito alto. Né? Então, os prefeitos adoram. Né? Todos eles, não estou falando esse, não, é todos. Não tem, você procura, as fábricas estão tudo assim, estamos admitindo, não admite. Aí, velho, vocês pagam pouco, vocês coisa com a gente, aí vem mesmo, e você não quer trabalhar, porque tem quem sustenta. Você trabalhou porque você não tinha quem te sustentasse, eu a mesma coisa. Graças a Deus eu fiz isso. Já pensou você ficar dentro de casa esperando um cartãozinho de R$600? Você tá louco? Me ajuda aí, né? A vida é muito maior do que isso. Zé, eu quero te agradecer por ter aceitado Obrigado. Pô, cara, o convite. Ô, Paraná, eu tenho um respeito pelas pessoas, principalmente por você, por você pessoalmente, pelo Sindicato dos Trabalhadores. Você sabe disso, eu tenho muito respeito. Eu penso diferente. Eu não sou contra Lula, eu não sou Bolsonaro, eu sou a favor do Brasil e de São João da Pomocena.
mais de São João da Nepomuceno, que eu vivo mais aqui do que no Brasil. Eu vivo mais em São João da Nepomuceno do que no Brasil. Ah, Zé Roberto, mas São João da Nepomuceno está no Brasil. Foi parabéns. Mas eu vivo em São João da Nepomuceno. E eu estou muito preocupado com isso aqui. Muito preocupado. Porque as coisas que deveriam estar sendo feitas aqui não estão. Não é de hoje. Tem 30 anos que não estão. Está sendo feito outras, que você precisa plantar semente. Sem semente não tem árvore. Sem árvore não tem fruto. Obrigado. Ouvinte, desculpa aí, viu? É sinceridade pura. Qualquer coisa, já devia ter aberto aí a comunicação, porque as pessoas têm o direito de discordar e de concordar. Então eu estou acostumado com a tribuna livre, entendeu? Que o ser humano nasceu para ser livre. O ser humano não pode ser ninguém mais coisa, tem que ser livre, tem que ter aqui, o José Roberto, eu discordo por causa disso. Desde que haja respeito e educação, tranquilo, porque as pessoas têm o direito de discordar e de concordar. É assim que eu enxergo a vida. Valeu aí. Valeu, irmão, conexão, obrigado, beijo grande, boa noite.